Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um E aí Pai, o seu podcast favorito, podcast que você mais ama nesse Brasil. Meu nome é Davi Jardim, eu estou aqui com o meu pai. E aí pai, beleza? E aí filho, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Pai, antes de começar, eu quero falar uma coisa. Sabia, pai, que é o seguinte, se inscrever em um canal do YouTube é de graça? Sim. É de graça, só que ajuda pra caramba aquele produtor de conteúdo, aquele cara que está criando esse conteúdo, sabia? Sabia, pai, também que o botão de like é de graça? Você sabia disso? Claro. Então eu queria saber o seguinte, por que você que está assistindo a esse vídeo que você ama ainda não é inscrito nesse canal e ainda não deixou seu like, sendo que é de graça, não atrapalha nada a sua vida, mas ajuda bastante a nossa, não é verdade? Então, faz aí a sua inscrição e dá o seu like ou o seu dislike. Nós queremos saber de você. Não, dislike não, só dá o like mesmo. Mas olha só, é só apertar, pai. É só a pessoa apertar ali, ó, inscrever-se, no botão vermelho, e já era, a pessoa já tá inscrita. Quero falar isso comigo. É isso aí, mano. Mas olha só, se você ouve no Spotify, não esqueça de apertar também lá no coraçãozinho, seguir a nossa playlist e mandar para os seus amigos. Hoje, o assunto que a gente vai trocar ideia é um assunto muito legal, muito pertinente e um assunto clássico da igreja, mas que não deixa de ser atual e moderno. Os dons do Espírito. Olha só que legal, pai. Afinal de contas, nós somos batistas, certo? Uhum. E Sim. Nós amamos ser batistas. Porém, em algum momento aí, houve, como posso dizer, houve uma mudança no nosso pensamento. Hoje a gente pensa nos dons do Espírito não mais como batistas tradicionais, Sim. certo? Como que os batistas tradicionais encaram os dons do Espírito, pai? Os batistas tradicionais, ou talvez usando a linguagem mais conservadores, eles têm uma postura um pouco diferente, mas eles creem nos dons. Sim. Eles não são cessacionistas. Sim. Eles são continuistas. Mas espera aí, para explicar para a galera, o que é um cessacionista? Um cessacionista é uma pessoa que crê que os dons, os milagres, as operações, os ministérios do Espírito cessaram com a morte do último dos apóstolos. Eles chegam a acreditar que quem estava autorizado a usar os dons eram só os 12 apóstolos, os 70 discípulos, mais o apóstolo Paulo. Portanto, depois de Jesus, eles acreditam que apenas 83 pessoas usaram esses dons e operaram os sinais, maravilhas, e hoje eles não acreditam mais nisso. Essa é uma das crenças básicas dos cessacionistas. Os continuistas são aqueles que dizem não. Os continuistas são aqueles que dizem não a tudo isso e dizem não, os dons estão de pé, as operações estão de pé, os ministérios estão de pé e está tudo aí como o Senhor Jesus estabeleceu, como foi estabelecido na igreja do Novo Testamento. Tradicionalmente, a igreja batista, então, ela acredita nos dons, mas não da forma como a gente encara hoje. Tem batistas cessacionistas, mas são minoria da minoria, né? Uhum. Eles acreditam nos dons, mas não... onde há conflito é mais ali na questão do dom de línguas. Eles acreditam no dom de línguas mais como um dom de línguas faladas. Idiomas, falar das línguas faladas, como aconteceu em Atos 2. A gente tem uma certa dificuldade aí, talvez em um outro ali, questão do dom da profecia. Mas eles são abertos aos dons, um pouco mais fechado para algumas manifestações mais pentecostais. Sim. No uso desses dons. É só isso. Sim. Que difere, talvez, a linha dos batistas, vamos dizer assim, vamos colocar aí, dos novos batistas e dos Sim. batistas mais conservadores. Beleza, pai. Dito isso, então, vamos seguir agora o seguinte, então. Qual é a diferença entre nós hoje, como PIB Marília, Primeira Igreja Batista de Marília, e essa visão mais tradicional dos dons? A questão que é a visão mais conservadora, ou mais tradicional na sua linguagem dos dons, não é só dos dons. É uma visão mais conservadora da liturgia, da ordem de culto, da questão doutrinária, da questão teológica. Não é só uma parte, uma
questão fechada com relação aos dons. É uma questão que passa pela liturgia. Por exemplo, quando eu assumi a PIB de Marília, não podia ter guitarra no culto de domingo, não podia ter bateria, não podia ter um louvor como a gente hoje. Ninguém podia bater palma nem no meio, nem durante, nem no final de uma música, né? Não podia levantar a mão. É uma questão então, que ultrapassa só a parada dos dons. Né? Então, é uma questão muito mais conservadora na prática, de um modo geral, da vida cristã, na oração, na pregação. Então, é muita coisa por aí. Na verdade, o que aconteceu aqui foi libertador. Nós entregamos o governo da igreja literal ao Espírito Santo e ele se encarrega de conduzir a igreja, né? Acredito que é uma mudança muito grande se a gente fizer uma comparação com aquela igreja que vem lá de trás. Nós somos muito gratos a todos esses irmãos queridos e amados que vieram antes de nós, Sim. que escreveram a história. Muita coisa a gente colhe que é fruto das orações deles e do que eles também plantaram. Nós somos extremamente gratos, mas não dá para a gente viver sem o uso integral dos dons do Espírito Santo. Eu acho que uma das questões também que a gente enxerga diferente da tradição e que é algo que é essencial para nós é que a tradição acredita que a pessoa ela é selada com o Espírito Santo e ela recebe os dons do Espírito Santo no momento da conversão. É claro que a gente acredita, porque isso é bíblico, que a pessoa ela recebe do Espírito Santo no momento que ela se converte, mas a gente também acredita, como igreja, numa segunda experiência de enchimento, né? Numa segunda experiência ali onde ela recebe algo de Deus, seja no momento de oração, seja num culto e tal. Quer a gente chame isso de batismo do Espírito Santo ou qualquer outro termo, uma experiência com Deus, algo assim, mas a gente acredita que num segundo momento, pós-conversão, essa pessoa recebe do Espírito, não é verdade? É que para os batistas conservadores, presbiterianos, a linha conservadora, de um modo geral, da igreja reformada e da igreja protestante e a igreja evangélica, de modo geral, para a linha conservadora, o que a pessoa recebe do Espírito Santo na hora da conversão, eles dizem que é suficiente para o resto da sua vida. Uhum. E a gente sabe que para a salvação, tudo bem. Sim. O que você recebe do Espírito Santo na hora da conversão é o selo. Efésios 1:13, tendo nele crido, né, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, isso é para a salvação. Agora, para exercício do ministério, nós sabemos que tem muito mais e que o próprio Jesus falou sobre isso várias vezes. Se a gente pegar a própria vida do Senhor Jesus, acho que seria bom se a gente falasse um pouquinho da vida de Jesus e depois dos apóstolos. Manda ver. Pode ver? Manda ver. Por exemplo, vamos pegar Jesus. Jesus foi o corpo físico, tá? Uhum. O corpo físico de Jesus no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1:35. Sim. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, por isso que há de nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Se você for ver, com 12 anos, Jesus já era conduzido pelo Espírito Santo, porque com 12 anos, Lucas vai mostrar para a gente, ele conversando com os doutores, fazendo perguntas e respondendo perguntas, ministrando já com 12 anos de idade, ele está lá no meio dos doutores, que não era qualquer um, era gente top, que ele estava conversando, era a nata ali da religião judaica na época. No Rio Jordão, de uma forma visível, o Espírito Santo desceu sobre ele, tomou a forma visível, como não é uma pomba, como de uma pomba. Então, nós podemos dizer que ali no Jordão, Jesus foi revestido, ou cheio do Espírito Santo. Como você queira falar, as duas nomenclaturas estão certas, porque é um revestimento e, ao mesmo tempo, um empoderamento. Sim. E esse era o sinal que Deus havia dado a João Batista. Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João viu. Era o cumprimento da palavra também. Esse texto aparece em Mateus 3, aparece em Marcos, aparece em Lucas e aparece em João 1. Uhum. Então, esse enchimento foi visível, né, aos olhos de João Batista e dos que ali estavam. O Espírito Santo veio e revestiu Jesus. Glória a Deus. Então, você vai ver Jesus gerado, Jesus revestido. Se você pega Lucas 4:1, Lucas, que era um médico amado, né, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele vai registrar assim: e Jesus cheio do Espírito Santo foi para o deserto orar. Então, Jesus cheio
do Espírito Santo. Foi para o deserto, cheio do Espírito Santo. Ele nem foi pregar. Movido pelo Espírito Santo. Jesus cheio foi para o deserto, ou movido foi para o deserto orar. Ele não foi pregar. Aí, quando ele termina os 40 dias de jejum e oração, Lucas 4,14, você vai ler assim: e Jesus, no poder do Espírito Santo, foi para Galileia. Aí ele começou a pregar e a fama dele se espalhou por todos os lugares. Jesus, no poder do Espírito Santo, Lucas 4,14. Se você vai para Lucas 4, 18, 19, o próprio Jesus vai ler Isaías 61, lá na sinagoga, e ele vai dizer, na sinagoga de Nazaré, ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí ele diz: ele me ungiu para pregar as boas novas, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. E ele continua falando disso, e anunciar o tempo da graça de Deus. Se você vai para Atos 10, 38, você vai ver o Pedrão dizendo alguma coisa assim. E ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Por isso ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, rapidinho aqui, eu mostrei para você que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nascido pelo Espírito. Eu tinha esquecido de falar isso. Mateus 1,18, né? O anjo Gabriel fala com José: não tema tomar Maria como sua esposa, porque nela foi gerada do Espírito Santo. Sim. Jesus gerado pelo Espírito Santo, Jesus nascido do Espírito Santo, Jesus revestido com o Espírito Santo no Rio Jordão, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus no poder do Espírito Santo. Só então ele começou a ensinar e pregar. Sim. Jesus ungido pelo Espírito Santo, que é Lucas 4, 18, 19, está sobre a unção, é governo e é movido pelo Espírito. E Atos 10, 38, que eu mencionei, que diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Jesus é ungido com o Espírito Santo. Jesus precisou tanto do Espírito Santo e essa sequência de experiência com o Espírito Santo, por que a gente vai acreditar que só o fato de você ter se convertido e ter sido selado é suficiente? Não é. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu já sei a resposta, mas eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de ouvir. Eu vou lançar um livro aqui hoje, vou anunciar o título de um livro meu, tá? Olha só. Nem eu sabia dessa. Vai dar um furo, hein? Olha que massa. Bom, Jesus, então, além dele ser cheio do Espírito Santo, a gente sabe que antes da sua ascensão aos céus, ele pede para os discípulos ficarem reunidos em um só lugar, orando, que ele enviaria o Espírito Santo sobre eles. Sim. A gente sabe que o cumprimento dessa promessa acontece em Atos capítulo 2. Sim. Certo? E aí que entra a questão. O pensamento sensacionista vai dizer, então, que os dons do Espírito eram para aqueles que receberam ali naquele momento, né? Para os apóstolos, como você muito bem já disse. E vai dizer que, então, quando o último dos apóstolos morreu, foi para o céu, se encerrou a ação dos dons do Espírito. Mas nós acreditamos que os dons do Espírito, eles são para todos, literalmente todo mundo. Todo cristão, salvo, convertido, nascido de novo, pode fluir nos dons do Espírito, certo? Certo, mas nós nem entramos na questão dos dons até aqui, por enquanto nós estamos nas preliminares. A gente vai entrar agora. Tá. Mas deixa eu só tocar nesse ponto que você falou de uma promessa que Jesus fez. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, essa historinha que os conservadores dizem que eles receberam o Espírito Santo em Atos 2 porque não eram salvos, essa história não tem sustentação bíblica. Eu também acho. Porque quando Jesus chamou os 12 e depois os 70, quando os 70 voltaram dando o relatório que os demônios se submetiam a eles, né? Aí, pode ler Lucas capítulo 10. Jesus enviou os 70 de 2 em 2 e a partir do verso 17, vamos dizer: Senhor, em teu nome nós saímos e até os demônios nos submetiam em teu nome. E Jesus falou uma coisa assim muito interessante: alegrem-se. Jesus primeiro disse: é verdade, eu vi Satanás cair do céu como raio. Depois ele diz assim: alegrem-se, não porque os demônios estão submisos a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Sim. Então, tem que ver primeiro. Os 12 eram salvos, os 70 eram salvos, aqueles 120... Os 11, né? O Judas não era salvo. Tá. Os 11 eram salvos. Mas 12 eu estou lembrando do Matias agora lá. Mas vamos pegar então o irmão Matias lá de Atos 1, né? Aí já estou indo. Mas vamos lá. Os 11 eram salvos. Isso.
Os 70 eram salvos, ou 72, uma outra tradução. Os 70 eram salvos. Os 120 lá, juntando todo mundo lá, sendo ficado em Jerusalém, eram salvos. Os mais de 500 lá de Jerusalém, da Galileia, que viram Jesus ressurreto, eram salvos. Por que quem sabe que os apóstolos eram salvos e os 70 discípulos eram salvos? Porque além deles curarem enfermos, a autoridade do nome de Jesus, Jesus disse em Lucas 10 que o nome deles estava escrito no céu. Mas alguns Agora, vão dizer, se o nome está escrito no céu, já é salvo. alguns vão dizer, que eu já estudei sobre isso, e alguns vão dizer o quê? Que eles eram salvos, mas que ali o que acontece em Atos capítulo 2 é um evento específico para uma virada de página na nova aliança, mas que aquele evento específico, é por isso que eu queria que você falasse sobre, que aquele evento específico do chegar lá. derramar de Atos 2 não é algo que continua acontecendo na história da igreja, mas era algo específico para aquele momento, para uma virada de página, para marcar a nova aliança, mas que hoje as coisas não acontecem dessa forma. É claro que Pentecoste, do jeito que aconteceu em Atos 2, não vai acontecer mais. Ele é único, né? Ele era uma agenda de Deus, fazia parte da agenda de Deus, fazia parte de uma agenda do céu, e era uma promessa de Joel, a partir de Joel capítulo 2, de 28 a 32, tudo bem. Mas aquilo ali, do jeito que aconteceu, foi único, mas a igreja está pontilhada de histórias de avivamento com algo muito parecido com o que aconteceu em Atos 2. Aliás, dizer que não se repete é até uma história furada, porque logo na Bíblia, na casa de Cornélio, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre a audiência, interrompeu o sermão de Pedro, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, inclusive, a fluir um dos dons, que era o dom de línguas. Glória a Deus. Lá na casa de Cornélio. E lá não era língua inteligíveis. Era o dom mesmo, Sim, de línguas em evidência. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. E essa promessa de uma vida na plenitude do Espírito Santo, ela está de pé para todos os tempos. Inclusive, em Atos 2:39, diz a promessa para vocês, para os filhos de vocês, para aqueles que estão longe, e para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o derramar dos dons do Espírito, eles são para todos os cristãos, e é assim que a gente pensa, pessoal, é assim que a gente está fundamentado. E agora, então, a gente entra numa parte mais prática, certo? Pode entrar. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, então. Primeira coisa, o que são os dons do Espírito? Quais são esses dons? E por que o crente deve buscar fluir nos dons do Espírito? Ixi, tem 3 perguntas em uma. Tá que é louco, meu. igual no McDonald's. É um combo, o cara manda um combo na cabeça. Vai lá. Para mim, a Atos 2 não era um derramamento de dons, voltando em Atos 2. Para mim, é a capacitação que vem ali com sabedoria, autoridade, graça, favor do céu, direção do alto, discernimento. E aí entra alguns dons também, mas ali não estava sendo, a meu ver, um derramamento de dons, mas a inauguração da igreja para valer, e Deus começando para valer esse tempo em que o Espírito Santo é que está agindo na terra, conduzindo a igreja para preparar a igreja e para o Espírito Santo convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Os dons estão todos em operação. Nenhum dom falta à igreja. Nenhuma pessoa pode, a meu ver, nenhuma pessoa vai fluir em todos os dons. Os dons estão ali em 1 Coríntios 12, de 1 a 13, nós temos os dons principais ali. Nós temos também alguma coisa em Romanos 12, temos lá em Efésios, né? Mas temos também lá em Pedro. Mas especialmente 1 Coríntios 12, e aí nós temos vários dons ali, pelo menos 9 bem identificados, como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operações de milagres, o dom da profecia, o dom de discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a capacidade de interpretar essas línguas. Esses são os 9 que aparecem em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, que eu acho que vale a pena. Algumas pessoas vão dizer que Deus pode derramar alguns dons sobre seus filhos que não estão estipulados aí em 1 Coríntios 12. Sim. Aí que está, né? O Novo Testamento foi resultado direto da ação evangelística e missionária da igreja, e aqueles dons foram dados para que a igreja cumprisse. Eu também acredito que tem outros dons que a igreja tem hoje, outros ministérios, quantos ministérios que também não estavam mencionados lá. A igreja continua. Não é que isso vai valer como cano das Escrituras, vai escrever, né? Mas Deus pegar e dar dons
para as pessoas, ele é soberano. Tem gente que, por exemplo, tem gente que tem, e para mim isso é um dom muito claro, tem gente que tem o dom da hospitalidade, que a pessoa abre a casa para fazer a célula e todo mundo quer estar lá naquela casa, porque fala assim, meu Deus, eu chego aqui, eu sinto a presença de Deus, eu sou tão bem recebido, sou tão bem amado, e para mim isso é muito claro que isso é um derramar do Espírito Santo, entendeu? Um derramar Até na área da música, tem gente que toca porque estudou muito e sabe, mas tem que tocar que foi um dom, uma dádiva de Deus. Mas isso é um outro assunto. Só quero dizer que os dons são ferramentas que Deus deu à igreja para a edificação do corpo. Nenhum dom é para vanglória, para cara se orgulhar e dizer eu tenho esse dom, eu fluo nisso, eu faço. Quando você ouvir alguém falar nisso, desconfia desse cara, nem dê ibope, porque acho que quem tem o dom nem fica se orgulhando disso. Acho que a gente precisa... Desconfia de todo mundo que fala muito sobre si mesmo. Né? Meu pai sempre me ensinou a falar pouco sobre mim e elogiar os outros. Então, acho que vale a pena você pensar nisso também. Exatamente. Então, os dons são para edificação. E quem distribui os dons é o Espírito Santo. Porém, em 1 Coríntios 14, está dizendo lá para a gente buscar com zelo os melhores dons. Não, além do Espírito Santo nos dar os dons, nós também temos o dever de orar e de buscar os dons. Eles são extremamente necessários, por exemplo, para um pastor, para um líder, dons como o dom da fé, o dom do ensino, o dom da administração, que não está lá, mas é um dom que Deus com certeza traz como capacitação em forma de dom. Você tem que estudar, mas Ele vai dar e vai aperfeiçoar. Mas o dom de discernir os espíritos, que dom necessário para hoje, o dom da sabedoria, né? O dom de discernimento dos espíritos. Para mim, são dons extremamente necessários para alguém que está numa área de liderança. E voltando a um dos pontos, todos os avivamentos que marcaram a história do cristianismo foram com derramamento do Espírito Santo. Derramamentos poderosíssimos. Pode estudar todas as histórias dos avivamentos ou dos reavivamentos. Houve uma intervenção sobrenatural do céu, houve um derramamento do Espírito Santo. Pode estudar qualquer um das histórias, ou dos avivamentos lá de trás, mais antigos, como dos avivamentos modernos. Não existe avivamento sem um derramado do Espírito Santo. E nós estamos esperando o maior avivamento de todos os tempos, o último derramado do Espírito, a última parte de Joel 2 ainda não se cumpriu. Joel 2 começou a se cumprir no dia de Pentecostes, sim, mas a segunda parte ainda não se cumpriu, que é exatamente a questão lá onde diz dos jovens tendo visões, revelações, mas onde fala de sinais nos céus e na terra, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Nesse tempo do fim, Deus vai levantar uma geração linda, a geração maravilhosa, uma geração muito amada por Deus, a geração mais amada da história vai se levantar nesse tempo do fim, uma geração lindíssima. Pode ser a sua geração, pode ser que eu não veja isso, mas pode ser a sua geração, Davi, a geração dos jovens, dos adolescentes. É quase certeza que você vai ver isso. Eu digo que é quase certeza. Ninguém tem 100% de certeza, mas é quase certeza que a geração jovem toda vai ser a geração do arrebatamento, possivelmente. Mas, pai, deixa eu te fazer uma pergunta, então. É outro assunto. Mas esse eu estou dizendo só um ponto, que, por um lado, Satanás está fazendo de tudo para criar um ambiente para matar a fé, para esfriar o amor dos cristãos. Agora, por outro lado, há um mover do Espírito Santo em toda a terra. Realmente. Deixa eu só dar um dado para você, aí você faz a tua pergunta. Hoje, não sei se você sabia, acho que você sabe, somos 7 milhões de igrejas cristãs evangélicas na Terra, 7 milhões. Dessas 7 milhões de igrejas, 4 milhões de igrejas estão no que eles dizem, estão estagnadas. 2 milhões de igrejas estão aí, como que, o que eles chamam de decrescendo. Elas já foram grandes igrejas, hoje estão decrescendo. Isso é o que já aconteceu na Europa, quase toda, você sabe disso, parte dos Estados Unidos, e já começa a acontecer em alguns lugares do Brasil. Sim. E 1 milhão de igrejas está crescendo. Esta igreja, pela graça, o favor, a misericórdia de Deus, a PIB de Marília, está entre esse 1 milhão de igrejas que está crescendo. Glória a Deus. Então, e o único jeito da gente despertar os 4 milhões de igrejas estagnadas e de tentar levantar as 2 milhões de igrejas que estão decrescendo é através do reavivamento do Espírito Santo.
É através da manifestação dos dons no meio da igreja outra vez. Senão não vai ter vida. Onde o Espírito Santo não é bem-vindo, onde o Espírito Santo não é honrado, a igreja morre. Toda igreja que não ouve o Espírito Santo, que não se move nos dons e nos ministérios, nas operações do Espírito Santo, morre. A gente não pode esquecer que a nossa fé... eu sempre falo isso, né? Toda vez que eu prego, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Tenho vontade de escrever sobre isso também. Mas nós não podemos esquecer jamais que a nossa fé também possui, e é a maior parte, na verdade, o aspecto sobrenatural da parada. É porque a gente vive num mundo que tenta o tempo todo nos afastar disso. Então, quando a gente fala de dons do Espírito, para muitos, hoje, por causa do tempo que a gente está vivendo, das coisas que a gente está vivendo, gera até um certo estranhamento. Porque até os dons do Espírito foram meio que normalizados, sabe, pai? Tipo assim, foram trazidos para uma esfera mais, como posso dizer, para uma esfera mais humana. E a gente não pode esquecer que o Senhor Jesus quer que a gente impacte, sim, as esferas humanas, mas de uma forma sobrenatural. E é por isso que a gente precisa trazer sempre esse debate e falar sobre isso e fluir nisso, porque a gente tem testemunhos e a gente pode ver Deus agindo de forma sobrenatural na igreja hoje e sempre. Sempre foi assim na história e sempre vai ser. E é exatamente por causa dessa força sobrenatural, que é o Espírito Santo, que nos impulsiona, mesmo que ele seja invisível aos nossos olhos, mas nós sabemos que ele é real, é exatamente por essa força que a igreja é imparável. E é por isso que a gente precisa falar sobre os dons do Espírito. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte, é exatamente sobre isso, porque existe a nossa parte e existe a parte do Espírito. Eu devo fluir nos dons do Espírito, mas eu também devo me preparar. Qual que é o equilíbrio, pai? Qual que é a medida que eu devo usar? Porque vou trazer para a nossa realidade, certo? Eu sou um pregador da palavra. Sim. Eu prego toda sexta-feira no Ministério Multi, 8 horas. Eu tenho que subir para pregar. Eu tenho que ser impulsionado pelo Espírito Santo. Eu tenho que ter muito temor no meu coração, muita graça, muita reverência, mas também eu tenho que ter preparo. Ok. Bom, primeiro, a Bíblia começa falando no Espírito Santo logo no segundo versículo. Sim. Né? O Espírito de Deus pairava. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. A Bíblia começa falando do Espírito Santo desde a primeira página e até na última página. Sim. Lá a Bíblia encerra Apocalipse 22 falando do Espírito Santo. Sim. Então, o Espírito Santo, na verdade, é o autor da Bíblia. Por que eu estou tentando responder a sua pergunta? Que todos esses homens da Bíblia, mencionados na Bíblia, ou aqueles que escreveram alguma coisa, fizeram o que fizeram porque foram movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Movidos, eles se moviam na dimensão do Espírito. Uhum. A ponto de Pedro escrever segunda carta, capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz, sabendo isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sobre a questão do sermão, eu diria assim, ou da pregação, ou do ensino, eu diria assim, se prepare e estude como se tudo dependesse de você. E, ao mesmo tempo, ore como se tudo dependesse do Espírito Santo. Entendeu? Sim. Você tem que estudar, pesquisar, queimar pestana, ler Bíblia, ler livro, ler comentário, estudar, se preparar como se tudo dependesse de você e orar com tanta intensidade como se tudo dependesse dele. Porque qualquer ensino, qualquer pregação sem a unção do Espírito Santo vira um negócio chato, longo, comprido e intragável. Ninguém aguenta. É um discurso xoxo, palavra jogada ao ar. Agora, no poder do Espírito Santo, poucas palavras são como flecha na mão do valente, são como fogo que queima a palha. Isso é aplicável para qualquer outra coisa, não só para a questão da pregação, para qualquer outra manifestação. Você falou de célula. Imagina um líder de célula que vai só no nível intelectual. Agora, se ele depender do Espírito Santo, ele pode falar errado, ele pode, às vezes o português não é tão bom, às vezes nem sabe ler direito. Mas, primeira coisa, o Espírito Santo vai ensiná-lo a amar. Sim. Ele vai amar as pessoas, sim, ele vai sempre ser encorajado, motivado e motivador. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão mais estar naquela célula, porque todo mundo quer estar perto de alguém cheio do Espírito Santo. Se tem uma coisa boa, é você andar com gente cheia do Espírito Santo. Se tem uma coisa ruim, é você andar com gente carnal, que só fala besteira, que só pensa para baixo, que só age no nível natural. Totalmente. Não, e eu acredito demais nisso. E acredito, aí vem o meu pensamento, não sei se você concorda comigo. Eu acredito muito que
Deus, a gente vê na palavra que Deus ele sempre foi, sempre será intencional em tudo aquilo que ele faz. Deus não desperdiça unção e não desperdiça nada daquilo que ele tem para nós, sabe? E eu acredito demais que a manifestação dos dons do Espírito e a manifestação do Espírito Santo, ela é também de uma forma específica, conforme a necessidade do local onde essa igreja está inserida. Porque como você já falou, por exemplo, os dons eles vêm para a edificação do corpo. Isso é claro na Bíblia, certo? Sim. Só que, por exemplo, o local onde a igreja está inserida muda. Então, aí vem a minha questão, que é por isso que eu acho que, às vezes, alguns movimentos pentecostais erraram nesse sentido. Por quê? Por exemplo, o sinal de que alguém era batizado e havia recebido o Espírito Santo na tradição pentecostal, hoje nem tanto, mas em algumas Assembleias de Deus mais tradicionais, era o dom de línguas, certo? Sim. Então, beleza. Mas alguém pode ser selado com o Espírito e pode fluir nos dons do Espírito sem necessariamente falar em línguas, sem necessariamente ter recebido dons de línguas. Entendeu? Por quê? Porque eu acredito que os dons, eles fluem, eles acontecem conforme a necessidade do local, conforme o ambiente no qual essa igreja está inserido. O que você acha disso, pai? A questão de você tentar rotular e dizer que só vai ser cheio do Espírito Santo se falar em línguas, eu acho que é muito tentar limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, ele é uma das 3 pessoas da Trindade. Deus é uma Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele é livre como o vento. João até diz em João 3,8 que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito Santo é livre para fazer o que ele quiser, para operar o que ele quiser, para distribuir os dons como ele quiser, para realizar o que ele quiser. Agora, achar que só vai ser cheio quem fala em línguas, eu acho que tentar, aí, de uma certa forma, limitar o Espírito Santo. Certo. E aí, isso gerou também no passado muita gente entristecida, frustrada, achando que até não era salvo porque não conseguia falar em línguas. Eu acredito que é só olhar para a minha melhor figura, Paulo usou perfeito, é o corpo. Olha para o seu corpo. Olha para o seu corpo. O corpo é completo, é perfeito. Deus fez o corpo da pessoa perfeito. Olha, seu corpo tem olho. Aí Paulo pergunta, se todo mundo fosse o olho, então onde é que estaria o ouvido? Sim. Se todo mundo fosse boca, onde é que estaria? Então ele vai perguntando. Aí você não pode chegar nem para o dedinho mindinho, nem para a unha do dedo mindinho e falar, não preciso de você. Cada parte do nosso corpo tem a sua função e nós somos dele todo sadio, saudável. A igreja é o corpo de Cristo. Tem gente que vai fluir em línguas, tem gente que vai discernir, tem gente que vai orar por milagre, tem gente que vai fluir nos mais diferentes dons. A igreja é um corpo e cada membro desenvolvendo o seu dom para a justa edificação do corpo, para o crescimento do corpo é extremamente necessário. Também, então, por isso, para mim, a melhor figura da igreja é o seu próprio corpo. Se você olhar seu corpo, olha, cada membro do seu corpo tem uma função específica, cada órgão tem uma função específica. Na igreja é assim, nem todo mundo vai ter o mesmo dom, nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser mestre, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai fluir em determinado dom. Se Deus, seu Espírito Santo distribuir, amém, glória a Deus, aleluia, esteja aberto para aquilo que Ele queira fazer, mas não fecha a questão. Total, eu acho isso maravilhoso, pai, porque assim, primeiro, que é interessante que nem todo mundo vai ter o mesmo dom, mas todo mundo está fluindo no mesmo espírito, isso que é lindo. A unidade da igreja não significa uniformidade. Isso Exatamente. É maravilhoso. Porque é o mesmo espírito e a gente sabe que depois da vinda de Cristo nós somos todos sacerdotes. Existe o sacerdócio universal dos crentes, não é verdade? Sim. Não, nós somos pastores e a gente exerce essa função, Deus nos chamou para isso, e também é uma questão organizacional, hierárquica, para que a igreja funcione, mas o mesmo espírito que atua no pastor é o mesmo espírito que atua no membro. Isso é maravilhoso. Agora, para compreender essa parada da igreja e para as paradas do reino, eu gosto de um texto do Velho Testamento, você acredita, pai? Sabe qual texto que eu gosto? Diga. Eu gosto no momento em que o povo está numa batalha. E aí, Moisés, Arão e Ur, eles estão numa parte elevada, vendo Josué liderar o povo na batalha, certo? Uhum. Olha só que interessante. Nesse texto, a gente tem... Você lembra o endereço, pastor Domingos? Sim. Manda aí.
É Êxodo 17, de 1 a 12. Enquanto confere o texto, eu vou terminar meu exemplo. Mas olha só, presta atenção. Se liga aí, você que está ouvindo esse podcast. Olha só, tem a Moisés no topo do monte ali, vendo Josué conduzir a batalha, certo? Você tem Josué liderando o povo. Você tem o exército. Você tem Arão e Hur. E aí, a Bíblia diz que Moisés, ele levanta os braços e ele começa a interceder pelo povo. Quando ele intercede pelo povo, a batalha avança e o povo de Deus vence. Quando ele abaixa os seus braços, ele cansa, o povo então começa a perder. Percebendo isso, Arão e Hur, eles pegam uma pedra, colocam uma pedra embaixo... O texto que meu pai falou tá certo, viu, gente? Colocam uma pedra embaixo... Obrigado, Joe. Colocam uma pedra embaixo para Moisés sentar. Eles vêm do lado de Moisés, um do lado direito, outro do lado esquerdo, sustentam os braços de Moisés para que Moisés continue orando com os braços erguidos. Josué lá embaixo avança e a batalha é vencida. Olha que maravilhoso. Você tem, no reino de Deus, o cara que vai estar na frente de batalha, meu. Você tem a galera que compõe o exército. Você tem Moisés como um líder, como um intercessor, como aquele que está na brecha. Você tem Arão e Hur, que estão sustentando os braços de Moisés enquanto o Moisés está orando. Tem até a pedra tem uma função, que era para Moisés sentar para não ficar cansado. Até a pedra, cara, tem uma função. E o reino de Deus é assim, cara. Todo mundo tem uma função, todo mundo pode estar envolvido. É por isso que a igreja é maravilhosa, é por isso que a igreja ela é a correção de tanta coisa que a gente vê fora desse ambiente cristão, porque na igreja, mesmo que o mundo inteiro te rejeite, na igreja você tem valor, na igreja você tem uma função, na igreja você é importante para o reino de Deus, e mesmo que você sinta que não, Deus te deu algo específico para que você possa exercer na expansão do evangelho, cara. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Se até a pedra tinha uma função naquela história, meu irmão, pode ter certeza que você é muito mais importante que uma pedra. Amém. Esse texto está em Êxodo 17, como eu mencionei, e esse texto é quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Era uma batalha contra os amalequitas. Quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas começavam a vencer. E Arão e Hur, como você bem mencionou, sustentaram os braços de Moisés levantados até a tarde, até que Josué venceu a batalha no vale, né? Moisés em cima da montanha com Arão e Hur e Josué no vale, com o exército batalhando. Isso realmente aconteceu. E aí, quando terminou a batalha, Moisés ergueu um altar e chamou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. É isso. Eu acho que essa questão do corpo, isso aí tocar num ponto, voltando lá para Atos capítulo 2, hoje tem algo interessante que a gente não pode esquecer. Em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, tinha pessoas ali de 17 etnias, 17 povos em Jerusalém, que tinham ido a Jerusalém para a festa do Pentecostes. Né? O Pentecostes era uma festa de uma semana, esse pessoal tinha ido para adorar na festa de Pentecostes. Pelo menos 15 ou 17, 15 com certeza, eu falei 17, né? 15 ou 17 povos ou etnias ou nacionalidades estavam ali. Quando o Espírito Santo foi derramado e Pedro se levantou para pregar, cada uma dessas pessoas, dessas 17 etnias ou povos ali representados, ouvia falar na sua própria língua materna. Ou seja, o que aconteceu ali foi que o Pedro pregava em hebraico, possivelmente, porque é claro que ele pregou em hebraico, ele está pregando, o principal público eram os judeus, ele está pregando em hebraico, mas o árabe está ouvindo em árabe, o grego está ouvindo em grego, e assim por diante, cada um estava ouvindo na sua língua materna. E não só o Pedro, aqueles outros também estavam falando as maravilhas e em hebraico. E o povo estava ouvindo. Tanto é que a conclusão deles peraí, estão galileus, todos esses que estão falando, como é que nós estamos ouvindo na nossa própria língua materna falar das grandezas de Deus? Então, enquanto os apóstolos pregavam e ensinavam hebraico, eles ouviam na língua materna. O Espírito foi intérprete imediato. Alguns anos atrás, já faz vários anos, eu tenho um amigo, ele é pastor numa capital aqui, perto de nós, num outro estado aqui, bem perto, um estado vizinho, e ele foi fazer uma viagem na África, e ele foi pregar no meio de uma tribo que muita gente já era convertido e estavam pregando o evangelho nessa tribo. Certo. Ele não falava uma única palavra dessa tribo. Ele estava com um intérprete. Ele se levantou para pregar na hora da pregação e
Quando chegou um determinado momento da pregação, o intérprete parou de interpretar. E virou para ele e falou, pode continuar que está todo mundo te entendendo. E ele continuou com todo vapor, uma pregação muito fervorosa. Na cabeça dele ele estava falando inglês. Não, português. Ele estava pregando em português. E aí, quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo. 120 pessoas, 120 homens se converteram naquela noite. 120 foram à frente e entregaram suas vidas a Jesus. Entregaram mesmo, foi conversão genuína. Quando terminou a pregação, os aldeões, todo mundo veio para perto dele perguntar onde que ele tinha aprendido a pregar daquela forma, na língua daquela tribo. Que maravilhoso. E aí ele disse, não, se você me der uma caneta, eu não sei fazer uma letra do seu idioma, mas você pregou melhor do que os nativos hoje à noite. Caramba. Então, na verdade, ele estava pregando em português. Fluindo no dom do Espírito. E o Espírito Santo era o intérprete imediato. Esse pastor é um grande amigo, um homem que eu admiro muito. Isso aconteceu comigo. O pastor também é meu. Só que isso aconteceu no Nepal com ele, mas a mesma coisa. Só queria dizer que o Espírito Santo é Deus. É soberano. É poderoso. Ele foi que deu todas as línguas, né? Foi lá quando Deus desceu, o povo era um, quando deu todas as línguas lá em Babel, foi Deus quem criou as nações, foi Deus que formou as nações, e Ele quem deu todas as línguas. Ele é soberano, inclusive para fazer isso. Se você estiver num lugar e sabe pregar o evangelho e ninguém falar a língua, ele se encarrega de ser um intérprete imediato. É isso. Então, que a gente possa fluir nos dons mesmo, a gente pode falar mais sobre isso nos próximos episódios, mas que a gente possa fluir nos dons mesmo, e a gente como igreja, a gente acredita demais nisso. A gente, da outra vez, a gente falou sobre os 5 ministérios, agora a gente deu uma introdução sobre os dons do Espírito, é um assunto que rende bastante. Sim. Tinha pelo menos mais umas 10 perguntas para eu te fazer aqui, mas eu vou deixar para o próximo episódio, quando a gente pode falar um pouco mais sobre dom profético, palavra de conhecimento, dom de cura e tantas outras coisas. Que a gente pode aprofundar a matéria. Mas, sim, busque fluir nos dons do Espírito, sabe? Porque isso impulsiona a igreja, sabe? E aí a gente tira essa ideia de que o cristianismo é só um grupo social, é só uma parada, uma cultura que alguém aderiu, e a gente passa a compreender a profundidade, a complexidade e, ao mesmo tempo, a maravilha que é o reino de Deus e a nossa missão aqui. Uma vida sem o poder do Espírito Santo é muito pobre, é muito fraca, não tem nenhuma influência. A luz não brilha e o sal perde o sabor. Agora, no poder do Espírito Santo, você pode experimentar milagres sobrenaturais, pode viver o extraordinário de Deus num estilo de vida natural. Então, busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, ande no poder do Espírito Santo, seja movido do Espírito Santo. Agora o furo. Isso que eu ia falar. Sabe qual vai ser o título do meu livro, que vai sair nos próximos meses? Manda. Está sendo escrito, já está com mais 120 páginas, ele precisa chegar a 200, vai passar um pouco. Movidos pelo Espírito. Olha só que da hora. Eu nem sabia dessa parada que você ia falar hoje, e eu que decidi o tema sobre esse é um tema Santo. Que eu amo, que Glória eu gosto demais, mas lá eu não vou tratar dos dons, vou tratar sobre o mover do Espírito Santo, de Deus levantar uma geração movida pelo Espírito Santo. Já está com 120 páginas, logo sai, se Deus quiser. Glória a Deus. Olha só, depois dessa, mano, se você ainda não se inscreveu, não deixou seu like, você tem que se inscrever. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha sobre os dons do Espírito. A gente vai tentar te responder. Tamo junto, que Deus te abençoe. Fica firme com Jesus. É isso aí, Deus abençoe. Até o próximo. Valeu.